Muito boa noite, você ligado em mais um programa do Amo Esporte, todas as quintas-feiras às 7 horas da noite. Eu sou Kaique Duarte, tô aqui com... Oi, eu sou o Guilherme e eu tô aqui com o Kaique, né? Pra trazer nossa opinião universitária sobre alguns assuntos como a seleção brasileira, que nas eliminatórias que teve esses tempos, que foi um baita problema, né, que a gente tem para resolver. Também vamos falar sobre o Brasileirão, que começa nessa semana, no sábado que a gente tá gravando. E também falar sobre a final do Paulistão, que vai ter. E também Libertadores, né, que é um assunto muito bom para falar. E tem times grandes e muito bons que estão lá para ganhar esse título, né, Kaique? Sim, Guilherme, todo esse meio esportivo a gente vai trazendo para esse meio universitário, não é mesmo? Você citou aí, seleção brasileira será o nosso principal assunto de hoje. É inegável, né, o que a gente não possa falar do Brasil. Infelizmente a gente vem de uma maré de derrota gigantesca, né? A gente vai falar sobre a eleição do presidente da CBF, né? O Edinaldo Rodrigues. Foi eleito unanimamente por todos os clubes, né? Sobre a desistência do Ronaldo Fenômeno, né? Sim, também a desistência do Ronaldo Fenômeno, as declarações dele. Falaremos sobre a entrevista do Romário e a declaração do jogador Rafinha, não é mesmo? E também falando de jogador, também não pode esquecer da declaração do Denilson, né? Denilson Show, né? Que também jogador, campeão do mundo, né? Falou bastante coisa sobre nossa situação atual, né? Da seleção brasileira, que é bem difícil, né? Pro torcedor ter que acompanhar e ver aquilo que aconteceu, né? Contra a Argentina. Que não foi nenhum jogo, né? Foi só uma porrada, né? Foi o que os comentaristas estavam assistindo o jogo também, né? E os comentaristas disseram que parecia um jogo amador. Parecia um jogo amador onde a seleção argentina era uma seleção realmente profissional e a seleção brasileira era uma seleção de amadores. E, cara, eu fico muito triste com isso, porque nós somos uma geração nova, não é mesmo, Gui? Eu não sei você, mas eu sou da geração de 2006. Eu também. Ou seja, eu nasci em ano de Copa, bem na época do quadrado mágico, de Kaká, Robinho, Ronaldinho, enfim, todos esses grandes jogadores, e a gente vê essa decadência da seleção brasileira. Eu acredito que não seja uma coisa somente do meio esportivo, eu acredito que englobe muitas coisas, assim como o futebol engloba, né? Infelizmente, nosso país tem muitos problemas de corrupção, os ex-presidentes da CBF, muitos têm problemas com a justiça, para não falar coisas piores, não é mesmo? E, cara, a seleção brasileira hoje é uma seleção que não representa, que é vergonhosa, que não te dá motivo de assistir. Sim. Eu mesmo, eu fui com grandes expectativas para esse jogo, depois da vitória do Brasil por 2-1, né? Um gol do Rafinha de pênalti e outro, se eu não me engano, do Vinícius Júnior, que fez uma bela jogada e fez um golaço, né? Um golaço no finalzinho da partida, né? Isso, e acabou decidindo o jogo. E aí a gente vai com expectativas altas pro jogo de Brasil e Argentina, e a gente tem um resultado vergonhoso. Eu não me lembro de um resultado tão dolorido quanto o 7-1 da Alemanha e do Brasil. Claro que comparações totalmente divergentes. Uma foi na Copa e o outro foi numa eliminatória. Nas eliminatórias. E, cara, faltando com a ausência de grandes jogadores como Lionel Messi. Di Maria, Lautaro Martinez, que são um dos principais jogadores, e eles acabaram colocando alguns outros jogadores, como o Almada, né, que não era um jogador também. Que é um baita jogador, ex-Botafogo, que agora tá no Lyon, que, tipo, é um baita jogador, mas, tipo, pegava a função do Messi, sabe? Então, Sim. Tipo, o que se esperava da seleção hoje era que eu não tava com uma esperança de vitória. Eu tava pensando que o Brasil, pelo menos, ia empatar um jogo. Porque a gente pensou, a gente vai pegar a Argentina, campeã do mundo, pegar um dos melhores goleiros do mundo, que é o melhor catador de pênalti. Vai pegar um dos melhores volantes, que é o De Paul. Vai pegar o Julián Álvares, que é um bom atacante. Eu acho um jogador super acima do nível, sabe? Não acho um jogador mediano um jogador bom, ou um jogador que tá em um bom momento. Não, eu acho que o Julián Álvares é um jogador não tão midiático, mas é um grande jogador que já passou por grandes equipes.
tem um protagonismo muito forte. A gente também tem aí a nova convocação do filho do Simeone, que por coincidência ou não se chama Simeone também. E aquele gol, né? Cara, aquele gol pra mim, Gui, eu não sei pra você, cara, mas pra mim foi uma coisa assim, como tá assistindo um jogo de várzea ou até um jogo universitário. Porque o lateral esquerdo, o Guilherme Arana, que vem sendo convocado, né? E não fez grandes atuações, vem fazendo péssimas atuações, ou atuações até que regulares, assim, para baixo, né? E a gente vê o quanto isso faz falta. O pessoal que acompanha a Rádio AMB no Instagram, eu tive a oportunidade de estar com alguns ex-jogadores do Palmeiras, e dentre eles o Júnior Penta, né? Caramba. Um baita lateral esquerdo, o cara era, fenômeno, e ele era reserva, Gui, de ninguém mais, ninguém menos que Roberto Carlos. Então eu acredito que, assim, para um cara ser reserva de um jogador, de um baita jogador como esse, ele tem que ter uma qualidade à altura, não é mesmo? Porque ele tem que bater de frente com aquele jogador e conquistar o espaço dele. E, cara, é incrível a gente ver como que a gente regrediu e foi uma derrota dolorosa. E eu vou até estar puxando para você, Gui, sobre a declaração do Rafinha para Romário TV, onde o Romário entrevista o Rafinha e acaba perguntando, né? Porrada neles, Rafinha? Olha, complementando um pouquinho do que você falou, eu acho que o problema tá na cabeça, né, da CBF, lá em cima, o alto escalão, e que acaba piorando também a parte de baixo, né, que são entre os jogadores, comissão técnica, treinadores. E eu acho que um dos principais problemas também é a seleção convocar jogadores que, não falar que não mereçam, mas tem níveis que não deveriam estar na seleção. Não são níveis de seleção, não são jogadores de alto nível. Isso, porque, olha, é muito difícil você ver Guilherme Arana, um baita jogador lateral, para brasileiro. Agora, você vai colocar ele, vou usar até, né, as seleções passadas. Seleção de 2018, a Guilherme Arana nunca entraria naquele time, no lugar de Felipe Luiz, nunca. 2022. O próprio Marcelo, né? Que, se eu não me engano. O Guilherme Arana nunca entraria no lugar, seria titular na lateral de 2022, que era o Marcelo, se eu não me engano. Não entraria. Não o próprio Alexandro, que ia vindo de um bom momento, que jogou muito tempo na Itália, né? Na própria Juventus. Então, são jogadores que, sabe, acho que a gente não vê aqueles jogadores que são realmente bons, que deveriam estar lá. A gente vê jogadores que tem o quê? Empresários, sabe? Sim, isso é uma coisa que a gente pode debater também. Porque eu vejo muita pessoa também usando como opinião, a CBF sempre foi assim, né, de empresários. O Ronaldo Fenômeno tava machucado em 2002, mas ele foi pra Copa e a gente viu o que aconteceu, né? Campeão e artilheiro. Mas aí temos que comparar o quê? Um tá comparando o Ronaldo Fenômeno, que é um craque da bola, nunca vai esquecer de jogar, e outro a gente vai comparar com quem? Guilherme Arana. Vai comparar com quem? Matheus Cunha. Que também foi, eu acho João Pedro. Eu acho que o Matheus Cunha fez uma boa partida também, tá ligado? Dentre todos, foi o mais regular, né? Que pra você ver também que é difícil, né? Craques como Rodrigo, que no clube do Real Madrid desempenhou um futebol absurdo. Rafinha, Vinícius Júnior. A gente não viu esses caras jogando. Gui, eu não sei você, mas eu não vejo esses caras com grande protagonismo na seleção brasileira. Eu também não vejo aquela vontade de se entregar, sabe? Hoje eu vejo muito mais os argentinos tendo muita vontade de jogar pela seleção argentina, os torcedores argentinos comparecendo ao estádio, querendo ver os jogadores, se inspirando, sabe? Então, assim, eu acho que a Argentina vive um grande momento, talvez um momento até que histórico, sabe? E sabe o que eu acho que eu acho que o Brasil perdeu muito isso. E sabe o que eu acho que é isso? É um assunto que, infelizmente, a gente tá vivendo, né, do Brasil. Que a gente vê jogadores que não vestem a camisa. Eles vestem a camisa do clube, mas quando chega na seleção, eles acabam... eu tô fazendo favor pra estar aqui. Vocês têm... aquela entrevista do Endrick na Copa América, que ele falava, não, o Vinícius Júnior tá fazendo praticamente um favor pra estar aqui. Ele poderia estar descansando, mas não, ele tá aqui jogando. Se você... Como se fosse um peso jogar pela seleção brasileira. Se você acha que uma seleção que tem 5 Copas do Mundo, teve Pelé, Neymar, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho, Rivaldo, Garrincha, Zico, Pelé, e falar que o Vinícius Júnior tá fazendo quase um favor
pra estar jogando aqui uma Copa América, você tá de brincadeira, mano. Você tá de brincadeira. É como se ele estivesse dizendo que o Real Madrid é maior que a seleção brasileira. Tipo, um clube europeu é maior que a sua nação. Isso que é uma diferença dos jogadores brasileiros pros jogadores argentinos. Pô, você viu aquele lá do Paredes? Sim. Foi o Paredes que fez isso pro Rodrigo. Sim. O Rodrigo chamou ele de ruim. Aí ele falou, você é ruim, você não joga nada. Aí ele falou, eu tenho 2 Copa América e eu tenho uma Copa do Mundo. E você? Colocou ele aí no lugar dele. beleza, você pode falar, o Rodrigo tem 2 Copas do Mundo, 2 Champions Leagues. Mas e daí? Se chegar na seleção, ele tem o quê? Ele ganhou o quê? Ele é respeitado? Ele é respeitado com a amarelinha? Não é respeitado. Bom, Gui, e no dia que a gente tá gravando isso aqui, já vai ter saído o resultado, né? A gente vai saber quem que é o campeão. A final do Paulistão de Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena. A gente não pode deixar de falar desse jogo e a importância dele. Mas eu queria comentar sobre a viagem de avião em um voo fretado do Richard Rios e do Ángel Romero. Eu vi. Que o Palmeiras fretou um avião para eles e o avião foi atingido por um raio. Foi um susto. Eles tiveram que fazer um pouso de emergência. De emergência. E aí cada um pegou um jatinho particular e agora tá de volta no Brasil para essa partida. Que bom que não aconteceu nada, né? Que bom que não aconteceu nada. São jogadores que fazem diferença nos clubes, né? Sim. Muito importantes. Mas apenas comentar, né? Que bom que não aconteceu nada. Eles conseguiram, já estão de volta. Eu vi algumas publicações do Palmeiras também, do Richard Rios, fez exames, deu tudo certo. E, bom, cara, palpite, né? Palpite pro jogo de hoje, embora o programa sairá somente semana que vem. O que você acha? Quem vai levar a melhor? Quem vai ser o protagonista? Será Yuri Alberto o protagonista que o povo precisa? Ou será a reviravolta do Palmeiras? Eu acho que vai ser um jogo muito equilibrado. Eu acho que vai ser um jogo tipo de 10, 15 minutos de só Palmeiras. Do primeiro e segundo tempo. Vai ser só da Palmeiras, nos 10, 15 minutos. Depois o Corinthians com o Carrídio e com o Garro bem no momento muito vão bem. Cadenciar esse jogo. O Martínez também. O Martínez também tá fazendo belas partidas. Mas o partidas. Martínez é dúvida? Sim. É dúvida. Eu não sei se como tá... Ele é dúvida porque eu vi alguma matéria sobre alguma lesão que ele poderia ter por conta da convocação da Venezuela. Eu sei da dúvida que teve do Garro, porque eu vi, acho que esses dias, né, que ele acabou sentindo algumas dores no joelho. Então ele ele é uma dúvida pro jogo de hoje. Então, mas caso ele jogar, ainda assim eu acho que vai ser um domínio do Palmeiras nos primeiros minutos. E depois em diante, os 30 minutos de jogo já, eu acho que o Corinthians vai cadenciar, vai acalmar, vai esfriar ele e pode ganhar empatando ou então, que é o meu palpite, ganhando, precisa desse título. Que vai sair, né? Vai sair desse momento ruim que ele está de título, né? Sim. Então o Paulistão é uma saída disso, né? Desse jejum de títulos que o Corinthians está tendo. Então acho que o jogo vai ser 1-0 com gol de Yuri Alberto, protagonista do povo, protagonista, artilheiro, né? E com assistência da dupla dele, né? Memphis Depay. Mais uma assistência do Memphis, mais 150 pingando no Pix, mais 150 mil. Você é louco, Mas mano. eu fico com você também, Gui. Eu acho que o Corinthians vai ser vencedor. Acho que não vai ser um jogo fácil, porque é clássico, nunca é um jogo fácil. E o futebol é definido nas 4 linhas. O famoso tudo pode acontecer num clássico, sim, né? Mas eu também acredito o Yuri Alberto vem num momento muito bom. Acredito que ele vai fazer um gol. Acredito que o Rodrigo Garro também possa fazer. Espero que ele não seja dúvida para esse jogo. Espero que ele esteja. Meu palpite é 2-1, né? Um gol do Yuri Alberto, um gol do Rodrigo Garro. E um golzinho do Veiga, porque o Veiga sempre acaba brilhando em clássico. É incrível. Não sei se você percebe isso, mas contra o Corinthians, Palmeiras, Flamengo, São Paulo, o Veiga aparece, enfim. É o famoso jogador que joga em jogo grande, né? Ele é decisivo. Ele não treme em jogo grande, não que nem alguns jogadores que acabam tendo. Às vezes, em alguns jogos, você pode questionar as atuações dele e tal, mas pelo menos em questão de decisão, é um jogador que decide a partida. Isso a gente não pode... Mas que jogador não pode ser questionável em algumas partidas, né? Sim, exatamente. Né? Craque é assim. Tem vezes que ele faz péssimos jogos e na maioria, né? Ele vai bem. Aí na minoria que ele é mais comentado, porque é muito algo que você não se espera dele. Sim. Que nem o próprio Rodrigo Garro, né? Que teve momentos ruins no ano passado, que teve na eliminação... O próprio Yuri Alberto em 2023 e no começo de 2024, que agora são jogadores muito bons. Sim. Que não pode estar fora do time. Isso. E que acabam, tendo momentos ruins, que acabam pesando, o torcedor acaba caindo em cima.
mas acabam dando uma volta por cima e voltando o seu momento que se espera deles, né? Bom, Gui, caminhando para o final do programa, a gente vai saber quem vai ser o campeão, né, do Paulistão. Eu, sinceramente, espero que seja o Corinthians. Mas, cara, eu já vou perguntar para você, palpites pro Brasileirão. Nossa, quem verdade, você né? acha que é o time favorito? E quais times você acha que vai ser rebaixado? Todo esse englobo aí dos jogos do Brasileirão. Na minha opinião, eu acho que o time favorito, ainda mais pelo momento dos estaduais, que a gente tá da gravação, né? Então vou usar os estaduais como referência. Eu colocaria o Flamengo como favorito a ser campeão. Por quê? Porque é um time que tem peças... Pô, não tem nem o que falar, né? Sim. O Flamengo é um time que tem muito dinheiro. Tem muito dinheiro, tem bons jogadores. Tem um treinador que possivelmente vai fazer uma diferença absurda, Sim. que é o Felipe Luiz. Então eu acho que é um time que vai brigar pelo título, que na minha opinião é o favorito. E logo atrás vai vir Palmeiras, o Corinthians pelas suas peças e esse momento que tá tendo. Sim. E provavelmente também eu colocaria... eu vou ser diferente. Eu colocaria o Fortaleza. Eu acho um time que... Sempre vem bem no Brasileirão. Sempre tá lá nas cabeças, né? Sim. Sempre tá nas cabeças e tá sempre brigando por uma vaga de Libertadores. Sim. E tá fazendo belas campanhas. E os rebaixados, na minha opinião, não tem como fugir, né? Eu acho que vai ser Sport, eu acho que vai ser o Ceará. Vamos também ter uma briga ali boa entre Vasco, na minha opinião, também é um time que briga muito. Pode ter peças como o Coutinho, pode ter peças como... Acho que o Pai ainda tá, né? Tem Verratti, mas ainda assim eu acho que é um time muito abaixo do que se espera. É um time que, como pode falar, flerta com a zona de rebaixamento, sim, né? Sim. Sempre. Frequentemente. E o outro eu acho que poderia ser o Vitória. O Vitória que tá no momento... tipo, mais ou menos, né? Mas eu acho que no Brasileirão vai pegar times mais porrada, né? Que a gente vai ter, né? Que, como pode falar, né? É um dos melhores brasileiros dos últimos anos, por conta de Neymar, Memphis, Lucas Moura, Oscar, que tá no São Paulo. Eu acho que a gente deve esperar muito do Neymar. Mas, bom, Gui, eu faço das suas palavras as minhas. Eu vejo o Corinthians também como favorito pro Brasileirão, porque... hoje tem boas peças, é um clube mais organizado. Não pode deixar de destacar o Flamengo, que é um baita clube. O Palmeiras também, que vem com grandes jogadores, vem fazendo grandes contratações, Vitor Roque, Paulinho. E, bom, caminhando para o final, Gui, só para a gente dar pro pessoal uma expectativa da Libertadores, cara. Você já consegue gritar algum campeão aí? Putz, mano, pior que é difícil na Libertadores, porque tudo pode acontecer, né? Aquela competição que não é que... Eu tenho uma opinião que a Libertadores não é que nem a Champions League, né? Sim. Que tem aquele papo, a camisa pesa. Sim. Mas pra mim, a Libertadores não tem isso. E isso que eu acho que é bom dela. Porque é aquela competição que tudo pode acontecer. Um time pequeno pode ganhar. Como, por exemplo, o Fluminense e o Botafogo. Então, os times são times que têm muito dinheiro e acabam tendo um resultado esperado. Mas, ainda assim, se tivesse aquele papo de a camisa pesa, que nem na Champions League, veríamos, como sempre, Boca Juniors, River Plate, Flamengo, Palmeiras. Sim, os favoritos. São Paulo, sempre, os campeões, que nem é na Champions League. Mas eu acho que o que dá graça na Libertadores é você ver os times médios tendo destaque e podendo brigar por um título. E eu acho que isso é a fantasia da Libertadores. E também é um futebol muito diferente, né? Um futebol mais pegado, que também acho que falta para alguns times, como o Corinthians, que infelizmente não acabam tendo essa sorte, né? Vai brigar pela Sul-Americana. Bom, pessoal, eu sou Kaique Duarte, estive aqui com o Guilherme Almeida. Esse é o programa Ama Esporte, trazendo o melhor futebol para vocês dentro do ambiente universitário. Agradeço pela audiência, espero que vocês estejam conosco sempre mais e mais vezes. E é isso. Eu espero que você esteja aqui sempre toda quinta, às 7 horas da noite, né, Kaique? Isso aí. Então nos acompanhe nas redes sociais, nos acompanhe no YouTube da Rádio AMB. E isso é tudo.